Amém, queridos, muito boa noite a todos, graça e paz. Quantos estão felizes aí? Levanta a mão, dá um glória a Deus bem forte. Você que está em casa ouviu essa animação desse povo aí, dá um glória a Deus aí também. Então eu quero, depois desse testemunho maravilhoso, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João. O Evangelho de João é um evangelho maravilhoso que vai nos edificar poderosamente, vai nos fortalecer depois desse testemunho e fechar com chave de ouro esse culto maravilhoso. João 6, verso 60. O título hoje da nossa palavra é o que nos impede de avançar. Nós estamos no mês, tirou da tela para mim, a unção para novos avanços. E nós vamos trabalhar em cima desse tema com esse título, o que nos impede de avançar. Preste atenção. Entenda a palavra de Deus e como Deus trabalha. Jorginho já deu uma baita explicação aqui, eu vou ser breve. Diz assim: muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Ou ouvir? Feche teus olhos uns segundinhos e pense num discurso bem pesado. Pense num não de Deus agora bem grande. Pai, nós te louvamos por esse culto e pela tua palavra. Queremos receber de ti a unção, ó Deus, para avançar e sermos tocados pelo manto de poder que nos capacita a sermos fortes, resilientes, para passarmos nos processos e vencermos em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero ir transcorrendo ou parafraseando esse capítulo 6, ali do 60 até o 68, eu quero parafrasear e ministrar essa palavra. Aqui Jesus está ministrando para todo tipo de pessoa. Aqui nesse sermão, Jesus tem uma igreja diante dele de 15 mil pessoas. E junto dessas 15 mil pessoas está os 12 de Jesus. Ali Jesus está falando, e ele fala como quem fala para discípulos. Olha a colocação dele. Ele fala como quem fala para discípulos. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? Jesus está falando para uma multidão que tem ali ladrão, prostituta, mentiroso, pecador, bárbaro, assassino, trapaceiro, caloteiro, tanto de gente, 15 mil pessoas. E nesse momento que Jesus está desafiando aquele povo com um discurso que o texto vai demonstrar para nós, a partir do 66, que Jesus está falando para eles sobre uma palavra que é vida. E ele diz assim, olha o que diz o 65, prosseguiu: e por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão pelo Pai, se o Pai não lhe conceder, ou não for concedido por ele. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus: não quereis vós também retirai-vos? Queridos, preste atenção. A palavra que Jesus está dando no verso ali 63 é o Espírito e vida. Ele diz: a minha palavra não é carne, mas é Espírito e vida. E quando Jesus dá o discurso da palavra de espírito e de vida, ele está dizendo para eles assim: ei, escute, a palavra que eu estou dando para vocês avançar, não é a palavra, não é o pão lá do deserto, o maná, que os seus pais, os seus antepassados comeram no deserto. Essa carne, esse maná do deserto, ele acabou. Ele foi para esse tempo, para o tempo que Moisés estava atravessando o povo no deserto. Hoje a palavra que eu trago para vocês é uma palavra de avanço, uma palavra de vida. E essa palavra não é pão, ela é espírito e vida abundante. Jesus está entregando para eles uma palavra de vida. E eles dizem para Jesus o seguinte: duro é esse discurso. Por quê? Porque o discurso pede que eles se rendam ao Pai e tenham do Pai a aprovação para serem concedidos a viver essa palavra, a fazer esse avanço. Mas muitas vezes, por ouvirmos a palavra, por recebermos uma instrução,
e não concordarmos ou não termos capacidade, humildade, gente, humildade é a seguinte, resultado de humildade é o seguinte: não se sentir superior a alguém. Quando você é humilde, você não se acha superior ao outro, você cumpre a palavra de vida que diz: receba o seu irmão com honra. Você então deve honrar a pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diz assim: como você está bonito hoje, está cheiroso, hein? Deus abençoe a tua vida. Isso, você deve honrar o teu próximo. Escuta o testemunho aqui, vamos pegar o gancho do testemunho do meu compadre. Quando você honra, serve o outro, as coisas começam a conspirar ao teu favor. Escute, você liga algo na terra quando você cumpre a palavra, quando você fala e executa a palavra de vida. Esse povo que está ouvindo Jesus, vou ler o texto para vocês, diz assim o 2. O 61, compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhe disse isto: isso vos escandaliza? O que aconteceria então se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que o trairia. Escute isso aqui, Jesus está dando um discurso e dizendo: a carne de vocês, os desejos de vocês, a alegria, está impedindo vocês de avançar para uma vida abençoada, para uma vida legítima, para uma vida de sucesso. Então, o que eu quero dar para vocês não é a palavra de prazer. Eu não quero dar para vocês nesse momento prazer. Eu não quero dar para vocês nesse momento viagem para o Havaí. Eu não quero dar para vocês nesse momento dinheiro para te comprar carro do ano. Não, nesse momento eu quero te dar primeiro base, vida, espírito. E os discípulos voltaram e disseram: esse discurso é duro, cara, esse discurso não é legal. Jesus, nós estamos precisando é de pão. Nós estamos precisando de comer, nós estamos precisando é de saciar a nossa carne. Jesus, nós estamos precisando de outra coisa, o senhor não está entendendo. E a Bíblia diz que eles foram embora, abandonaram Jesus. E daqueles 15 mil, aquela igreja de 15 mil ficou só 12. Só os 12 discípulos de Jesus. Pensa, 14.978 foram embora, gente. E isso não impediu que os 12 discípulos e que Jesus avançasse com o evangelho do reino. E eu quero fazer uma pergunta para você: o que pode te impedir de avançar no reino de Deus? Os seus desejos, a sua carne, a sua desconfiança. Isso pode te impedir de avançar no reino de Deus, de ser alguém bem sucedido em Cristo, de ser alguém capaz, queridos, de usar a verdadeira sabedoria, de usar o verdadeiro ligar na terra para que seja ligado no céu, desligar na terra para que seja desligado no céu. Quando você está servindo a Cristo, quando você está entregando o seu caminho ao Senhor, você agora tem um instrutor. E esse instrutor tem uma instrução de vida abundante para você. E essa vida abundante vem pelo Espírito. E o Espírito traz para você a palavra rema, onde? Na Bíblia Sagrada. Mas esses discípulos não entenderam isso, queridos. Todos eles que estavam ali. Quantos concordam comigo que aquela multidão queria crescer? Que fosse na comida, que fosse no dinheiro. Quantos concordam comigo que eles queriam crescer? Mas escute isso aqui: quando a verdade é declarada, olha o testemunho do Jorginho. Quando algo força para que tu seja aprovado, o que você faz? Você intensifica o estudo ou o trabalho fazendo uma coisa sem deixar de fazer a outra? Ou você desiste de uma, que é a mais importante, que é buscar a força em Deus, e parte para aquilo que é carnal, para aquilo que é matéria? Qual a sua escolha para você poder avançar no seu projeto? O que você escolhe fazer? Você escolhe avançar tentando com a força do seu braço, ou você para e pensa e busca a instrução do Senhor? Aqui você tem 14.978 companheiros para te desanimar.
para ir embora junto contigo. Eu fico pensando, Jesus, quando aquela multidão foi embora, ele não se alterou. Olha para mim aqui, gente, pega essa chave. Quando tudo parecer contrário, quando tudo se acabar diante de ti, desaparecer, está só começando a aprovação de Deus na tua vida. Não se abale, não se abale, não se altere. Ei, olha para mim, você tem uma essência, e essa essência é espírito e vida abundante. A abundância está em você. É, Jesus, tudo foi embora. Você olha para ti assim, dá uma olhada para ti aí, fala, nossa, quanto recurso tem nesse corpo. Olha para ti aí, olha para ti. Então amanhã, Jesus, eu vou levantar cedo para orar. Amanhã eu vou levantar cedo para ir atrás do meu sonho, porque quando eu estiver andando, o Senhor vai fazer o meu sonho vir até mim. Queridos, Deus chamou essa multidão, e o que me parece aqui é que nessa multidão somente os 12 decidiram seguir. 15 mil, irmãos, era uma multidão. Jesus olhou para eles e falou a verdade. Eu fico imaginando as pessoas que vêm na igreja, botando uma expectativa no homem, botando uma expectativa no showman, né? Você quer showman, meu irmão? Vai para o YouTube. Não precisa nem vir aqui. Vai para o YouTube. Lá tem bastante showman. Tem efeito, tem, sabe, tanta coisa maravilhosa. Está errado, pastor? Eu falo, não está errado, está tudo certo. Mas você paga o preço que você quiser. Amém? Você que paga o preço. Então você paga o preço que você quiser. Eu fico pensando assim, hoje nós estamos numa geração parecida com esses 15 mil. Jesus está dando a palavra de vida, mas estão tudo indo embora, abandonando. O texto diz que eles abandonaram Jesus. Foram embora, queridos. O texto diz que eles não suportaram. O que eles não suportaram, pastor? A sã doutrina, a palavra de Deus. A palavra é espírito e vida. E Jesus está dizendo para eles, eu não estou dando para vocês o maná, essa comida podre do deserto que venceu, que estragou, não é isso que eu quero dar para vocês. O que eu quero dar para vocês é algo que vai permanecer, que vai impulsionar vocês a ir avançando cada dia mais e cada vez mais alcançando os milagres. Olha para mim, ele sabia que havia ali descrentes. Deixa eu te falar algo. Quando um culto como esse começa e o louvor começa a romper os impedimentos, as barreiras espirituais, e o louvor vai no primeiro céu, vai no segundo e adentra o terceiro céu com adoração, Deus está liberando milagres. E você precisa aqui na terra acompanhar isso, ligar aqui na terra, elevando o nível de adoração. Mas enquanto alguns estão fazendo isso em espírito e em verdade, alguns descrentes estão borboleteando. E Jesus sabe que esse descrente está no meio do povo. Jesus está falando, não vai acontecer nada. Jesus sabia desde o princípio quem cria e quem não cria. Por causa disto é que falei a vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também não querem se retirar? Jesus vai para os 12, querido, e ele fala para eles, vocês também não querem aproveitar que a porteira está aberta e ir embora? Jesus está convicto, Jesus não se altera, Jesus sabe quem ele é, e ele tem já um preço, ele tem uma caminhada, ele tem uma jornada caminhada feita para avançar. Ele já sabe que ele não pode ser impedido. Ele já sabe que a palavra falada pelos profetas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Jesus já está sustentando a palavra do profeta Isaías. Ele já está dizendo, se Deus é comigo, ninguém pode impedir eu de avançar. Pode ir vocês também. E Pedro, Mateus, o livro de Mateus, Pedro fala o quê? Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós? Ei, escute, olha aqui para mim, Pedro, Pedrão, esse homem,
que escolheu não ser impedido de avançar. Ao dizer isso, Jesus olha para ele e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pega a chave agora. Pedro rompeu uma barreira. Ele deu preferência à palavra de vida. Por isso Deus revelou para ele que o que ele estava diante era do Deus vivo. Pega essa chave. O Pedrão, após isso, ele ouve de Jesus: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E olha o que acontece com Pedro em seguida. Pedro vai pregar e 3.000 almas se convertem a Jesus. De novo Pedro vai pregar e 5.000 almas se convertem a Jesus. Deus empoderou Pedro, porque o Pedro escolheu ficar com as palavras de vida eterna. Enquanto toda a multidão foi embora, Pedro está ali declarando: Jesus, só tu tens as palavras, e eu vou ficar contigo e vou avançar contigo, porque o Senhor é poderoso, o Senhor já fez tudo, a obra está feita, e tudo o que tem que se viver nesse momento, nós iremos viver por meio de ti. Pedro tem um discernimento poderoso naquele momento ali, e ele avança, e os avanços de Pedro são poderosos. Queridos, escute isso aqui. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Como eu acabei de falar, se só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido o Senhor, e é o Santo de Deus. Então Jesus lhe respondeu: não é fato que eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é o diabo, e vai me trair. Jesus, em plena o avanço dele, Pedro em pleno avanço, os discípulos em pleno o avanço deles, o diabo está no meio deles. Judas Iscariotes, ele vai trair. Querido, olhe para mim e pega essa chave. Não importa se o diabo está ao teu redor bramando, gritando, fazendo barulho. E entenda uma coisa: o diabo pode estar ao teu redor, está escrito, bramando, fazendo barulho. Mas escute uma coisa: permaneça, não altere, não saia do propósito. Ele vai se matar. Amém? Ele vai se matar, e você não vai ser impedido de avançar. Você precisa entender, essa chave é poderosa. Pega isso e diz: Deus, eu quero ir, eu quero avançar. Escute isso aqui: quando você tem um coração fechado para o propósito para o qual Deus te colocou nessa terra, você é impedido de avançar. Quando você fecha o seu coração para o seu propósito de vida, você é impedido de avançar. Deus não está, queridos, procurando pessoas a esmo para abençoar. Não, Deus abençoa os filhos. Deus chamou os filhos para serem abençoados. Deus não chamou qualquer um, não. Deus, Ele tem uma promessa poderosa na sua palavra, que Ele trocaria a riqueza de mão. Ele tiraria a riqueza da mão do ímpio e colocaria na mão do justo. Mas cadê o justo? Cadê o justo? Há pessoas impedidas de viver a justiça de Deus por não ouvirem a palavra de justiça, por não ouvirem a palavra de vida, por não crerem, por não obedecerem a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo para nós não nos escandalizar. Jesus veio nos resgatar, Jesus veio nos salvar, Jesus veio nos trazer palavras de vida. Mas nós precisamos adentrar, viver essa palavra. Pedro, querido, ele se destaca quando ele entende a palavra, quando ele recebe essa palavra. Pedro, ele se destaca ao ponto dele pregar e 3.000 ser convertido e batizado, 5.000. Pedro, ele se destaca porque ele decide avançar. Ele abre mão dos impedimentos, ele abre mão das coisas da carne. Diferente de Judas, que promoveu o seu impedimento. E Jesus não quis, e Jesus nunca almejou que Judas fizesse o que fez. Judas fez o que fez por não ouvir as palavras de vida eterna. Quantos concordam comigo que Judas estava andando com Jesus o mesmo tempo que os demais? Ele ouviu as mesmas palavras. Querido, olha para mim. Você está na igreja há quanto tempo? Você está ouvindo as mesmas palavras que o Jorginho. Você está ouvindo as mesmas palavras que o Jorginho está ouvindo. Ele se agarrou, teve fé, lutou, porque a fé, ela tem algo muito interessante, ela tem uma ativação. A ativação é a ação.
Eu tenho falado aqui, vão estudar, vão fazer faculdade, vão correr atrás. Gente, a preguiça vem, o impedimento vem. Você tem que ser resiliente. Eu vejo um monte de jovens, gente, e eu olho para os jovens e eu sonho, eu falo, nossa, a força, a energia, essa turma aí tem força para fazer, para virar o mundo de cabeça para baixo. Sabe o que os jovens estão fazendo? Dormindo ou no celular, nas redes sociais. 3 horas, 4 horas na rede social. Queridos, 4 horas é um curso que você faz, é uma faculdade. E você pode contar, você gasta isso nas redes sociais. Pode contar, contabiliza para te ver. E hoje não é só os jovens, os adultos estão fazendo isso. Os adultos passam 3, 4 horas, pode contabilizar quanto tempo as pessoas passam de frente da rede social, de um telefone, mas não querem estudar. Queridos, você só vai ter vitória, você só vai alcançar estabilidade de vida se você pagar o preço. Não esqueça, você está pisando na terra. Não esqueça, Deus te dá força, Deus te dá resiliência, Deus te dá a palavra para avançar, mas você precisa querer avançar. Você precisa decidir avançar. Construir, queridos, custa. Uma pergunta para você que vai avançar. Quando Jesus se depara com Judas, fazendo o que ele fez, escute isso aqui. Quando Jesus vai preso, quando Jesus vai para o Getsemane, por que as pessoas, quando Jesus está chorando, e a Bíblia diz que ele está suando gotas de sangue, por que as pessoas estavam dormindo? Por que quando alguém está chorando, clamando pelo reino de Deus e pela sua justiça, você está borboleteando? Por que quando alguém está chorando, clamando pelo reino e pela sua justiça, você está debochando? Por quê? Por quê, queridos? Por que esses homens que foram impedidos de avançar com Cristo em um projeto poderoso, eles foram impedidos? Por causa da sua incredulidade, por causa da sua carne, por causa dos seus desejos insanos. Aqueles 14.978 seres humanos que foram embora, eles foram embora porque eles estavam olhando para o seu umbigo. Eles abandonaram Jesus. Eles foram embora porque eles queriam tapinha nas costas. Jesus não veio nos dar tapa nas costas, Jesus veio nos promover como filhos. Eu e você somos filhos, e filhos que vão ser ensinados, discipulados, treinados, aonde? Na palavra de vida que só Jesus tem para nós. Quando nós cumprimos isso, quando nós vivemos isso, o diabo até nos ataca, mas o nosso contra-ataque é tão poderoso que ele é aniquilado, ele é destruído. Entenda isso. Agora, quando nós não temos a disposição para avançar, como Pedro teve, a multidão de conselhos errados, a multidão de vozes erradas te derrubam. Quem já ouviu a expressão caiu do cavalo? Quem já ouviu a expressão mais famosa, perdeu o mané? Você ouviu na televisão? Perdeu o mané. Essa expressão, ela só pode acontecer na tua vida quando você for impedido de buscar a Deus em espírito e em verdade. Quando você estiver completamente mergulhado na carne, a multidão vai falar e você vai obedecer. Quando a multidão falou, Jesus falou: a porta é a serventia da rua. Bye bye. Bye bye tristeza, não precisa voltar. Agora vocês gostaram, né? Eu não tô aqui para sofrer. Agora vocês gostaram, né? Volta para cá, vamos pro espírito. Você já ia começar a chorar. Nossa, isso aí me lembra meus tempos. Não, volta aqui, vem para cá. Jesus estava ali e ele relacionava com todas essas pessoas como se elas fossem discípulos. Olhe para mim, você não é descartável. Jesus não trata você como descartável. Jesus não tratou Pedro. Nós vamos para Mateus 16, 15. O mesmo Pedro que eu estou usando aqui para falar essa palavra, olha o que acontece com ele. Então Pedro disse: Jesus, explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, perdão gente, eu estou no 15 e é no 16.
Vamos no capítulo 16 e o verso ao 15. Eita, bem, agora veio. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Aqui, queridos, Jesus parece que mesmo sendo Jesus, o Jesus homem que estava pisando na terra, ele entrou em um confronto aqui, pessoal agora a coisa é pessoal. Quem vocês dizem que eu sou? Olha Pedro. O que Pedro disse? Respondeu Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Preste atenção. Você pode aplaudir depois. Quando você recebe a palavra de vida, quando você está em espírito, você tem revelação. Amém? Deus revela, a sua mente vai ser uma mente que vai ter raciocínio lógico, a sua mente vai ter raciocínio veloz, como o seu raciocínio for, quando ele for veloz, os seus pés vão ser velozes. Amém? Então Deus quer te dar para ti como Ele deu para Pedro. E aí nós vamos indo para frente. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu falei: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você recebe as palavras de vida, o inferno é impedido de avançar contra ti. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. E eu vejo que Deus está nos dando chaves aqui importantes para avançar. Amém? E ele está dizendo assim, o próximo 19 diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Você pode aplaudir o nome de Jesus por essa chave poderosa. Se você está em Cristo, você está avançando, e não há quem possa impedir você. Escuta, a chave está na tua mão. Ligue e desligue. Eu não quero saber mais na minha casa dos meus filhos na droga. Eu desligo a drogadição dos meus filhos na terra e desligo no céu. Ele volta para casa. Neste mês de dezembro ele se recolhe para dentro de casa arrependido, e vai ser restaurado, curado, restabelecido em nome do Senhor Jesus. Não há o que possa impedir você quando você obedece às palavras de vida de Jesus. Querido, você precisa fazer isso. Isso é um exercício. Até aqui eu estou falando para você sobre alguém que não foi impedido de avançar. E o mesmo homem, Pedro, que está avançando, que está indo em frente, é o mesmo que quando Jesus fala assim: chegou o tempo, e esse é o tempo em que eu preciso ser levado à cruz. Pedro se levantou e falou: agora não, Jesus, até aqui nós estávamos no espírito, agora vamos para a carne. E Pedro fala negativo: ninguém mata o Senhor. Pedro, chegou o tempo de cumprir a palavra. Pedro disse: não, Senhor. E olha aqui para mim, que preste atenção nisso. O que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Mas pastor, Pedro estava avançando. Pois é, nós também estamos em algumas coisas, em outras não. É ou não é verdade? Talvez nessa área Jesus está falando para ti: para trás de mim, Satanás. Porque a tua atitude diante desse problema, dessa situação, é uma atitude errada. Você estava indo bem. Estava ali buscando, estava ali orando, jejuando. Por um momento se irritou, por um momento chutou o balde. Pedro, quando viu Jesus prestes a ser levado para a cruz, Pedro se enlouquece e fala negativo, e Jesus repreende ele. Pega essa chave aqui. A palavra de Deus vai vir para você, sabe por quê? Porque você é discípulo. Deus só repreende discípulo, só repreende filho. Presta atenção, vou falar de novo. Deus só repreende e corrige filho. Pedro não ficou e não se tornou descartável por isso. Não, quem lembra que Jesus, quando ressuscitou, voltou? Quem foi que Jesus foi atrás?
Jesus foi lá na casa onde ele estava, frustrado, se sentindo derrotado, se sentindo o lixo da sociedade. E Jesus vai lá e faz o quê? Resgata Pedro. Pedro, tu é importante para mim na missão. Pedro, algo tentou te impedir de avançar, mas hoje nós vamos quebrar a força desse impedimento. Pedro, olha aqui, igreja cavalhada. Jesus está falando para você: você não é descartável. Vem, eu te levanto. Então não interessa se você até agora em algum projeto na sua vida estava andando na carne. Jesus está aqui e Ele veio te pegar pela mão. Ele veio te resgatar e dizer: eu agora quero que tu continue avançando. Escute isso, queridos, isso é muito forte. O Senhor buscou Pedro e levou Pedro a reconhecer o quanto ele era importante para o avanço do reino, o quanto ele seria usado por Deus para o avanço da igreja. Olha só o que eu quero falar para você. Você precisa descobrir hoje o quanto você é importante para o avanço do reino, o quanto você é importante para que a pessoa que está no seu lado seja influenciada por você a vencer. Oh, você é importante demais. Você não sabe o quanto você influencia no mínimo 5 pessoas ao teu redor. Qual é a influência que você tem dedicado? O que você tem feito? O que você tem levado para que essa pessoa que está do teu lado não seja impedida de vencer? Qual é a sua atitude? Você desiste fácil? A palavra está demonstrando que Cristo não nos impede de avançar, mas você desiste fácil. Você é um inconstante. Você fica pipocando toda hora, pipoca aqui, pipoca ali. Você é assim. Eu lamento e sinto dizer para ti, e eu vou ler, não eu, para não ficar como se eu estivesse errando contra vocês. A palavra está dizendo o seguinte: que eu e você somos pequenos cristos, e que diante de qualquer circunstância da vida nós devemos manifestar Cristo. Por isso a palavra que denomina você cristãos. Por isso que quando você fala quem é cristão, é quem segue Cristo. Então o povo do caminho que Paulo cita em Atos foi chamado de cristão. Por quê? Porque somos pequenos cristos. E o que pode então, pastor, me impedir de avançar? Nós vamos encerrar. Abre a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Abre a sua Bíblia, Hebreus 12, e o verso 1. Olha o que está dizendo o livro de Hebreus. Verso 1 diz assim: portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do Pai, do trono de Deus. Olha para mim, olha para mim. O texto de Hebreus está falando que nós estamos rodeados de uma grande nuvem, e que nós estamos rodeados de um peso que é o pecado. Olha para mim, se você não quer ser impedido de avançar, você vai precisar se desfazer desse peso, que tão firmemente ele tenta te oprimir. Ele está dizendo aqui: livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós. Corramos. Você vai precisar perseverar, você vai precisar ser resiliente em alguns momentos, você vai precisar usar a tua força humana para rejeitar o pecado, porque há uma nuvem de pecado que te rodeia, há um peso. O pecado é pesado, e ele te rodeia, tentando te fazer parar, tentando te impedir de vencer. Porque se o pecado, ele é essa nuvem pesada, você precisa destruir ela como? Correndo a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, ou seja, Jesus Cristo ressurreto. Ele é a verdade e a vida. É somente Ele que pode gerar força em mim, em você, para vencer esse peso que é o pecado. Escute isso: pastor, eu não quero ser de maneira nenhuma impedido de avançar. Vamos ler Gálatas e a gente fecha.
Gálatas vai nos dar então o caminho para que nós possamos avançar. Gálatas 5:19 diz assim, 19 e 20: Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês como antes já os preveni, disse o apóstolo Paulo: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é a nuvem que nos rodeia. Esses são os pecados que nos rodeiam e que um peso tão grande tem te impedido de avançar. Mas hoje Jesus está te chamando, fique de pé no seu lugar. Hoje Jesus está te chamando para um desafio. O desafio de romper com essa nuvem de pecado, romper com esse peso, dizendo: Jesus, eu não quero nada disso, eu quero herdar o reino dos céus. Eu quero a palavra de vida que o Senhor tem para mim. Eu quero a palavra de vida que o Senhor tem vencido, que o Senhor tem gerado para mim. Queridos, entenda, muitas pessoas falam para você que a salvação é de graça. Pela graça sois salvos. Até me lembro agora de John Calvino pregando em Genebra: pela graça sois salvos e somente pela graça. Grande homem de Deus, um dos reformadores. Mas a salvação não é de graça. Pastor, o senhor está herege hoje. Não tem nada de heresia. Escuta o seguinte: a salvação não é de graça pelo seguinte motivo. As religiões no Brasil são muitas. O que difere o cristianismo, o evangelho, das outras religiões? A salvação. Porque só Jesus salva. Só o evangelho salva. Não existe outra religião que salva. Está escrito também no livro de João. Mas por que, pastor? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando as religiões querem fazer algum pacto, algum sacrifício, eles usam o quê? Quem pode responder? Não ouvi. Sangue, né? Pois é. Parece que eles estão imitando alguma coisa que aconteceu no Êxodo e que aconteceu em Mateus, quando o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz. Mas você sabe qual a diferença do evangelho, do cristianismo para as religiões? É que o sangue de Jesus que foi derramado para me salvar, para te salvar, era puro. A Bíblia diz que o sangue de Jesus era um sangue puro, não tinha pecado, ele não pecou. Ele cruzou nessa terra 33 anos, tudo impedia ele, tudo era contra ele. Desde pequeno tentaram matar ele, tentaram pegar Maria, botaram fogo na casa de Maria e José, chamaram José de corno. Essa mulher está grávida de quem, José? Antes de casar, amaldiçoa ela. José, o Espírito falou com ele, ele fugiu para Jesus nascer em Belém. Aí de novo, vem atrás para matar, ele foge de novo com o nenê, com Jesus. E Jesus vencendo os impedimentos, vencendo, e ele não pecou. Quando ele começa a pregar o evangelho e entra no templo, ele corre todo mundo, surra todo mundo que estão azoando no templo. E ele é impedido pelos fariseus, pelos os mestres da lei. Ele continua sem pecado. Quando ele se depara com a traição de Judas, quando ele é levado para a cruz, quando aquele ladrão na cruz olhou para ele e falou: isso aí, tu não é o rei, desgraçado. Nós estamos aqui, nós merecemos essa morte, mas tu não é o rei, te salva, desgraçado. Jesus olhou e, sem pecar, com o corpo moído, ele levou o corpo para cima, ele impulsionou o corpo para liberar as vias aéreas e o pulmão e disse: Deus perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele não pecou nem na hora da morte. Por isso o único sangue que foi capaz de pagar pela tua salvação é o sangue de Jesus. Então a tua salvação tem preço, o preço do sangue derramado na cruz. E se não fosse por esse sangue puro e sem mácula, você não seria salvo. Então pensa comigo, nada mais pode te impedir de avançar. Pense comigo agora. Eu vou fazer uma pergunta e vou orar por você. Quantos aqui hoje, se eu pedir para você escolher salvação ou milagre, quantos querem salvação? Levanta a mão.
Bem alto, levante a mão. Isso. Quantos querem um milagre? Levanta a mão. Isso. A maioria quer salvação. Sabe por quê? Porque você tem predisposição para ser salvo. Alguns ainda estão aqui precisando do caminho de remissão, mas a sua predisposição é para ser salvo. Você viu isso? Milagre, tu pensa, não, milagre, não é agora o milagre, pode ser depois. A salvação, se Jesus vir daqui a 10 segundos, eu estou com Ele. Amém? Então levanta suas mãos, nada mais vai te impedir de avançar. Pai, nós te louvamos nessa noite por essa palavra. Não estamos impedidos pelo teu sangue, nós fomos resgatados do pecado, e hoje nós precisamos somente crer na tua palavra, buscar a presença do teu Espírito, viver a tua palavra e andar no Espírito, para que possamos avançar. Hoje eu declaro que a unção do Senhor está sobre essa igreja, e todos aqui estão sendo liberados para avançar. Não há impedimento, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está agindo no céu, quem poderá impedir a nossa vitória? Quem poderá nos impedir de acessar o reino e a sua salvação? Levante as suas mãos, nós vamos cantar. Estende a sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, faça resplandecer sobre ti a sua face e te dê shalom, a verdadeira paz. Vá para o melhor resto de semana da sua vida. Ninguém pode te impedir de avançar. Deus abençoe.